Senhor, nós te honramos nesta tarde, nós declaramos o nosso amor por Ti, assim como nós cantamos, nós queremos viver tudo aquilo que nós cantamos. Senhor, Tu és o principal neste lugar, e nesta tarde nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, que ela encontre em nós um lugar fértil para o Senhor plantar as Tuas sementes. Nós te amamos em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar? Quem aqui já esperou uma coisa e não aconteceu? Tá? Quem aqui estava numa expectativa e veio diferente? Tá, então vamos pensar assim, né? Que você está com fome e que você quer comer um espaguete, né? Quem gosta de espaguete? Ok? Então você vai querer comer um espaguete desse tipo aqui que eu vou mostrar para vocês? Ok? Tá? E daí você pede pro garçom um espaguete desse, e daí você fala para ele assim, ó, molho caprichado, queijo ralado, e daí você espera 20 minutos, que eu acho muito, mas você espera 20 minutos, e daí ele te dá isso daqui. Um tomatinho. Quem aqui ia ficar frustrado com o seu garçom? Você fala, poxa, eu estou pagando para comer um espaguete e vem um tomatinho. Outra vez, vamos pensar que você vai para um evento, você liga para o teu irmão e você fala assim, irmão, eu preciso que você me alugue um terno, porque eu tenho que ser padrinho de um casamento. E daí, ele falou, daí você pede um terno desse daqui para ele, você fala, quero um terno desse jeito, bonitão, e você deixa, por favor, na minha casa. Ele, claro, com certeza. E daí ele vai e te entrega o terno, e daí você abre a sacola, você veste aquela roupa, e adivinha o que tem embaixo, adivinha o que tem naquela sacola? E daí você fala assim, alguma coisa está faltando aqui, correto? Daí depois de um tempo, você vê que você não está nada adequado para um casamento. Agora, quem aqui conhece o que é um donut? Ninguém conhece o que é donut? Tá. Um donut é um doce que tem um buraco no meio. Já viu? Tá. Como é que vocês falam? Donut? Donuts. Vou te ensinar. Donuts. Fala comigo. Nuts. Passa nunca mais passar vergonha, tá? Então, daí você vai lá e você quer, então, um donuts. E você pensa assim, vou então pedir para Rappi. Só eu que uso a Rappi, né? E daí você pede um donuts, porque você está com um desejo de donuts, você desce na portaria e adivinha o quê? O cara da Rappi deu uma mordida no seu donut. E você fica frustrado. Tudo isso você ficou frustrado porque o que você esperava não aconteceu. Porque todos esses exemplos aqui, faltou alguma parte dele. Hoje a mensagem é sobre integridade. A palavra integridade significa ser inteiro. Vem da palavra em latim integritate, que significa inteireza. Ser íntegro é não ter nada faltando. É ser totalmente 100%. Gostaria de ler para vocês uma definição do que significa integridade na enciclopédia. A qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, imparcial, cuja natureza é de pureza, este é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Uau, tantas coisas. A nossa integridade ela é revelada quando a gente conta uma história, por exemplo. Será que nós contamos a verdade ou a gente dá uma exagerada? Será que você conta a história do seu aniversário, que foi incrível, e que foram 350 convidados só para te ver, mas no fundo só vieram 70 pessoas? A nossa também integridade é revelada com como a gente faz o nosso currículo, né? Você escreve lá, chega na hora das línguas que você fala assim, fluente em japonês. E você nem sabe falar sayonara. Vocês nem sabem o que é sayonara também?
Tá bom, vou ensinar. Fala para mim, sayonara. Muito bem, você falou olá, ok? A sua integridade também é revelada quando você vai entregar uma oferta, um dízimo ao Senhor. Você acha que por entregar apenas 9% não tem problema porque Deus conhece meu coração? Mas aquilo não é real. Ou quando você posta uma frase no Facebook e não dá crédito para a pessoa que escreveu aquela frase. Certo? A integridade, ela não é uma coisa que a gente fala com muita frequência. Raramente você descreve alguém como aquela pessoa, aquela que está usando uma calça jeans e super íntegra. Raramente você fala a palavra integridade quando você está descrevendo uma pessoa. Mas com certeza você percebe quando alguém é íntegro. Correto? Pense nos seus heróis. Pense nas pessoas que mais te impactam, nas pessoas que mais você admira. Eu garanto que 99% dessas pessoas que você mais admira, elas são íntegras. São pessoas que prometem e cumprem. São pessoas que vivem o que pregam. São pessoas que falam a verdade, não é correto? Raramente você admira alguém que não é íntegro. Às vezes você acha que alguém é íntegro porque você automaticamente supõe que se uma pessoa está numa posição espiritual, que ela vai ser íntegra. E daí você se decepciona com ela quando você vê que ela não é íntegra. Agora, essa mensagem de hoje não é para você pedir para gravar, porque você precisa mandar para o teu marido que falta integridade. Essa mensagem hoje fala, é para mim. Para mim. Essa mensagem não é para nós vermos se o nosso próximo está íntegro. É para nós verificarmos o nosso coração e ver, Deus, será que eu estou andando em integridade? Então eu comecei a pensar sobre quem seria uma pessoa na Bíblia que andou em integridade. E eu pensei muito na vida de José. Vamos abrir aqui em Gênesis, antes disso, eu quero ler 2 versículos sobre integridade. Provérbios 10, 9. Você pode abrir? Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos, ficará conhecido. Agora vamos 10 capítulos para frente. Provérbios 20. Todos abriram? Provérbios 20. Versículos 6 e 7. A multidão dos homens apregoa a sua bondade, porém o homem fidedigno, ou seja, confiável, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo anda na sua integridade. E bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A integridade, ela traz bênção. E eu creio que é uma das maiores virtudes que um cristão pode ter, é de ser íntegro. Porque está escrito em João que Jesus, ele é o caminho, fala mais forte, e a vida. É impossível nós amarmos a Jesus e não amarmos a verdade, porque Ele é a verdade. É impossível nós continuarmos vivendo um estilo de vida de mentira, quando Jesus, Ele é a verdade. A gente, como cristão, necessita entender isso, que quando nós mentimos e quando nós escondemos, é porque em algum lugar estamos faltando na revelação de quem Cristo é para nós. Então vamos olhar aqui a vida de José. José foi um homem muito, muito sofrido. Pensa comigo, né? Às vezes eu olho para a vida dele e falo, cara, quando eu pensava que já tinha acabado o sofrimento dele, já vinha outro. Quem é assim na vida? Você está assim, você acabou de pegar ar, já vem outro caldo. Né? Acho que só eu, tá? Você fala assim, acabei de vencer isso, você fala, vou ter alguns meses de descanso. Que nada, vem lá mais uma crise. Né? Faz parte. E José é esse cara. Ele nasceu e ele foi o preferido do pai dele. E sendo o preferido do pai dele, isso causou muita inveja nos seus irmãos. Além de ele ser o preferido do pai dele, ele também não tinha muita sabedoria.
falava coisas para os seus irmãos que não deveria falar, dos seus sonhos, que eles um dia se prostrariam diante dele, todos sonhos que eram verdadeiros, mas não era o tempo para falar nada. E ali os irmãos começaram a gerar uma raiva contra José, e uma ira, e eles viram José um dia ali, vindo falar com eles lá, onde eles estavam trabalhando, e eles falaram, gente, agora chegou nossa hora, a gente vai matar José. Finalmente nosso problema vai desaparecer. Nisso um deles fala assim, calma aí, não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. 2 ótimas ideias, só que não, né? E ali, José é mandado embora. Eles pegam a túnica de José, matam lá um animal, põem sangue, finge para o pai que ele morreu e eles continuam a vida. Agora José, ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E nesta casa existe a esposa de Potifar, que constantemente seduzia José. Vamos ver aqui em Gênesis 39, versículo 9. Gênesis 39, versículo 9. Aqui é José conversando. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela pegou sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. A mulher de Potifar está incansável atrás de José. Ele devia ser um rapaz bonito, um moço atraente, jovem. E aquela mulher, com o coração fora do lugar, correto? Seduzindo um rapaz. E ele faz o quê? Chega uma hora que ela agarra ele literalmente. Ele acaba deixando a sua capa e ele foge daquilo. O passo número 1 da nossa integridade, para termos integridade, é se posicionar, mesmo que te custe tudo. Fala comigo, se posicionar, mesmo que te custe tudo. José, ele se posiciona, mas ele mal sabe do que vai acontecer com ele. Naquele momento que ele se posiciona, José não estava pensando que ele iria para a prisão, ou que alguma coisa ruim ia acontecer. A única coisa que importava dentro de José é que ele faria a coisa certa. Porque integridade é você fazer a coisa certa na hora certa, baseado na verdade, né? Então naquele momento ele fala assim, eu não posso fazer isso. Mas mal ele sabia que viria uma grande injustiça na vida dele e que ele ficaria na prisão. Muitas vezes nós sabemos que precisamos nos posicionar, mas nós vacilamos ali porque a gente sabe que se a gente posicionar pode nos custar muito. Mas uma pessoa íntegra, para ela o principal é a verdade e não a consequência daquela verdade. E isso muda muito a nossa perspectiva. Que muitas vezes nós não nos posicionamos por medo do que vai nos acontecer. Mas José, ele ultrapassa esse lugar. E ele fala, isso está errado, eu não posso fazer isso. E ele sai. Ele poderia ofender a mulher de Potifar, ele poderia talvez magoá-la, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Eu dou aula de desenvolvendo o caráter de Cristo. E a gente fala muito sobre... quem já fez esse curso? Alunos queridos, ok. A gente fala muito sobre isso na aula. Ano passado veio um aluno meu e me disse que pediria demissão. Eu falei, por que você está pedindo demissão? Estou pedindo demissão porque no meu serviço eu preciso mentir, eu preciso sonegar impostos, eu preciso fazer muita coisa que vai contra os meus princípios. Eu falei, o Senhor te pediu isso? Ele falou, sim, o Senhor me pediu isso. Eu falei, ok. E eu lá por dentro pensando, ajuda ele, Deus. Porque eu pensei, você já tem outro emprego? Ele falou, não. Deu ok. Passaram-se algumas semanas, eu via ele vindo toda quarta-feira para a aula, com um sorriso no rosto. E eu perguntava para ele, e aí, como é que você está? Estou desempregado ainda, Zoe.
Deus, tá bom. E assim, Deus, ajuda ele, Deus. De repente, um dia ele vem, depois de 2 meses, ele chega e ele fala assim, Zoe, consegui um emprego. Eu falei, ai, que bom. Ele falou assim, eu consegui um emprego em que eu posso ser verdadeiro. E além disso, eu ganho 2 vezes mais e estou fazendo o que eu gosto. Deus honrou a vida desse meu aluno, porque ele se posicionou naquilo que Deus estava pedindo para ele. Aqueles 2 meses não devem ter sido fáceis para ele. José não passou 2 meses na prisão, passou anos e anos naquela prisão, por ter se posicionado em algo que ele sabia que era do agrado de Deus. Agora, a segunda coisa, que é o segundo passo da nossa integridade, é falar a verdade, mesmo que nós não temos vontade. Antes de eu entrar nesse ponto, eu quero falar que falar a verdade não significa espetar alguém. Porque tem gente que usa aquela coisa, mas é que eu sou muito sincera. Não, tu é grossa mesmo. Ok? Então, por exemplo, eu já vivi isso muito, já sou coruja de igreja há anos, né? Estou aqui há 36 anos. E daí tinha aquela hora, às vezes, que falava, vamos pedir perdão uns aos outros. Daí vinha um fulaninha, Zoe, queria te pedir perdão, porque quando eu te conheci pela primeira vez, eu te achei tão metida, eu te achei tão grossa, eu te achei tão, sabe, orgulhosa. Eu falei, continua, né? Mas agora eu vejo que não é nem tanto assim. Aquilo vem com que intenção, pessoal? Por uma alfinetada, ok? Por quê? Se ninguém sabe que você pensou mal daquele alguém, você precisa pedir perdão é só para quem? Para Deus. Agora, se eu der um tapa, né? Vamos lá. Dou um tapa no Will. Estou brigando com ele, dou um tapa. Nunca dei um na vida, tá, gente? Na cara de ninguém. Nem do meu irmão, viu? Dei um tapa no Will. Agora, eu fiz uma ação, ele sentiu o meu tapa, a gente teve um conflito, ele sabe do que eu fiz, então eu preciso sim falar com ele, correto? E eu preciso pedir perdão para ele. Mas muitas vezes, a gente confunde o que é realmente falar a verdade em amor, falar a verdade porque precisamos ser sinceros e honestos, e falar a verdade porque a gente quer só alfinetar. Então não é desse tipo de verdade que eu estou falando, ok? Estou falando de uma verdade que Deus pede para você falar e você às vezes não quer falar. Então imagina lá, José está na prisão, no capítulo 40 de Gênesis, José está na prisão injustamente, e lá entra um padeiro que fez alguma coisa errada, o copeiro que também fez uma coisa errada, os 2 que trabalhavam para o faraó, e eles estão tristes. E José percebe isso. Vamos ler aqui em Gênesis 40, versículo 6. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Versículo 8. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então José senta ali para ouvir os sonhos do padeiro e do copeiro. O copeiro tem uma interpretação muito boa. Daqui 3 dias ele vai ser restituído o emprego antigo dele, ele vai voltar a servir o rei e vai dar tudo certo. O padeiro, ele daqui 3 dias vai ser enforcado e as aves comerão da carne dele. Pesado, né? E José está ali naquela prisão e ele poderia ter feito várias coisas nesse momento. Deixa eu falar para o padeiro que daqui 3 dias ele vai comer muito pão, que vai dar tudo certo. Ou ele poderia falar assim: eu vou falar um monte de coisa feia aqui para eles sofrendo, porque eu estou aqui injustamente, eles fizeram coisa errada, eu não, eu vou lá falar um monte de coisa errada para eles. Não, ele falou a verdade. Muitas vezes estamos num lugar injusto, correto? Da nossa vida. E Deus te deu algo que você pode oferecer para alguém.
Mas você muitas vezes, por amargura e raiva, você retém para você. Isso não é ser íntegro. Faz de conta, o seu colega foi promovido para uma posição que você queria. E esse seu colega pede a sua ajuda para uma decisão. Você tem a opção de ser íntegro e falar a verdade para ele do que pode dar certo ou errado naquela decisão. Ou você pode ser vingativo e não íntegro e falar para ele, vai, faz aí o que você quiser, deixa que ele sofra as consequências. José, no meio da sua injustiça, ele ainda escolheu perceber o próximo e falar a verdade. Esse é um coração íntegro. Nem sempre falar a verdade é gostoso, né? Eu lembro quando minha mãe me deu um sapato. Ele era feio, mas ele também era apertado. Então eu pus ele de volta na caixa e falei, mãe, obrigada, mas está apertado. Ela olhou para mim e falou, está apertado e mais o quê? Eu falei, tá feio também. E dela falou, uma meia-verdade é uma mentira. Uma omissão é uma mentira. Vocês estão entendendo? É que nem aqueles funcionários, né? Você já pegou isso? Ah, eu estava indo lá fazer isso. Nem estava, tinha esquecido. Alguém te liga. E aí, está vindo para a reunião? Você nem sabia que tinha reunião. Já estou chegando. Que chegando o quê? Está de pijama ainda. E essas mentirinhas cor-de-rosas corroem o nosso caráter. E começam a fazer um lugar onde Deus não pode habitar. Certo? Ou creio quando a gente confronta você. Você falou isso? Não foi bem isso que eu quis dizer. Quem já ouviu essa clássica frase? Tá, só eu. Ok. Não foi bem isso que eu estava. Foi no momento de ira. É que foi no momento que explodiu. Quando você está no momento de ira e que explode, só aparece quem você realmente é. Então não usa essa desculpa, que daí só prova que você é bem ruim. Certo? Porque se quando você está em crise você mente, você é mentiroso. Porque quando você está em crise você explode, você é iracundo. Quando você está em crise você abre mão dos seus valores, você não é íntegro. Essa mensagem vai dar tudo certo no final. Respira fundo. Eu não estou aqui para condenar. Eu não sou a pessoa mais íntegra da terra. Não creio que existe ninguém no mundo que seja 100% íntegro. Mas eu sempre quero ser 100% íntegra. Eu luto por isso diariamente. E eu quero que todos nós venhamos ser assim. Lutando sempre pela verdade. Amém? Agora, José, ele é esquecido pelo copeiro lá naquela prisão. E daí Faraó chama ele. No capítulo 41. Gênesis 41. E Faraó tem dois sonhos. E José é chamado para interpretar esses sonhos. Então aqui José está falando no versículo 25 do capítulo 41 de Gênesis. O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. Versículo 27. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. José já estava na prisão. Eu aposto que ele pensou, nossa, eu vou agora interpretar esse sonho. E daí eu vou morrer, certeza. Por falar que vai vir uma tragédia sobre essa terra. Mas não, ele se posiciona. E quando ele se posiciona, Deus abre uma oportunidade de vida para ele. Deus honra José. Eu creio que até aquele ponto Deus já tinha trabalhado em muitas coisas no caráter de José. Mas naquela hora que Faraó conta aquele sonho para ele, ele não inventa um sonho, uma interpretação. Ele fala a real e ele fala, Faraó, vai ter 7 anos de fartura, mas haverão 7 anos de fome. E naquele lugar, Deus abre oportunidade para então José ser governador. Como vale a pena nós falarmos a verdade?
mesmo que você não veja os resultados da verdade, Deus, Ele vê e Ele computa cada acerto seu. E Ele te honrará por todas as vezes que você se posicionar diante dEle. O terceiro passo da integridade é fazer o certo, mesmo que seja difícil. Fale comigo. Fazer, mesmo que seja difícil. Sabe aquela frase que todo mundo fala assim? Ai, faz aquilo que te faz feliz. Aquela frase é do Satanás. Sério, porque se eu fizesse só o que me faz feliz, eu estaria cheio de cárie, porque eu não gosto de escovar dente. Eu estaria fazendo muita... Faz só o que te faz feliz. O que faz você feliz de manhã, às 5:30 da manhã, quando o seu despertador toca? O que te faz feliz? Fala real para mim. Você quer dormir. Mas quem tem que trabalhar vai o quê? Lutar contra o seu corpo. Você não vai estar feliz e você vai se levantar. O teu filho, quando ele só quer comer Cheetos, e você fala, você vai comer arroz e feijão. Aqui, o Cheetos faz seu filho feliz, arroz e feijão não faz ele feliz, mas faz ele saudável. Agora, o que a gente confunde? Felicidade momentânea com a alegria que Deus tem para nós. Então, às vezes a gente pensa que Deus, Ele é sádico, que Ele está querendo que a gente sofra na terra. Então, Deus pede para você abrir mão de um relacionamento errado na sua vida, e você fala assim, eu só queria ser feliz, Deus. Eu só queria ser feliz. E Deus quer que você tenha a alegria dEle, que vem depois que nós somos provados com o fogo, que somos transformados como um ouro que é purificado. Daí você tem a alegria para valer. Não existe coisa mais preciosa do que ter a alegria de estar alinhado com a vontade de Deus. Não existe alegria maior do que ser aprovado por Jesus, do que viver aos olhos dEle e ouvir dEle, servo bom e fiel. Essa é a alegria que você e eu precisamos. Amém? É difícil, pessoal, é difícil. Tem hora que você fala assim, eu não aguento mais. Mas você permanece fazendo o que é certo, mesmo que seja difícil. E lá então está José, diante de uma situação muito complicada. Ele já é governador do Egito e um dia aparece vários homens na presença dele pedindo comida. E quando ele olha para aqueles homens, ele vê que eles são seus próprios irmãos. Sabe aqueles que tentaram matar ele, aqueles que traíram ele, aqueles que venderam ele, esses mesmos estão na frente dele. E eu imagino o que passou no coração dele. Uma coisa é você perdoar de longe uma pessoa que você nunca mais vai ver na terra. Agora, quando você vê, olho no olho, essa pessoa que te fez mal, eu imagino o turbilhão de emoções que José viveu naquele momento. Seus irmãos não reconheceram ele porque havia passado muitos anos e também porque ele devia estar vestido de uma forma bem diferente deles. E quem imaginaria que um dia um israelita seria um governador do Egito, correto? E ali, José, você vê que ele passa por vários processos. Ele testa os irmãos inúmeras vezes, até que, finalmente, ele se revela para os irmãos. Vamos abrir aqui em Gênesis 50, versículo 19. Gênesis 50, versículo 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, e a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, naquele momento, ele literalmente rasga o coração dele. E de lá surge uma verdade que ele tem carregado, que Deus já tinha construído em seu coração por todos aqueles anos.
Eu duvido que José perdoou os irmãos dele no dia que ele viu eles. Eu tenho certeza que José passou por um processo de perdão ao longo do dia que ele foi vendido até aquele dia que ele olhou nos olhos dos seus irmãos. Deus nos leva em processos, mas precisamos ser verdadeiros nesses processos, para que esses processos sejam completados em nós. Fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil, é fruto de uma pessoa que sabe andar em obediência com Deus. Fazer a coisa certa, mesmo que te custe tudo, é fruto de uma pessoa que conhece a bondade de Deus, que conhece que Deus é justo e que Ele luta por mim e que Ele me defende quando eu preciso. Esse é o nosso Deus incrível. E José, diante daqueles irmãos dele, ele entende, uau, eu preciso fazer aquilo que é certo. É muito mais fácil a gente falar sobre outro tema aqui hoje, né? Eu poderia trazer uma mensagem para você, aquelas tipo assim, você vai vencer na vida, né? Não sou contra essas mensagens. Tipo, 12 passos para o seu sucesso espiritual. Quem gostaria de uma mensagem assim? Próxima vez eu trago para você. Só que ela não será verdadeira na minha vida, porque eu não faço ideia de 12 passos para te trazer sucesso espiritual. Agora, eu estou trazendo uma mensagem de integridade, porque o Espírito Santo tem me incomodado muito esses últimos anos e meses. Sobre como é que a nossa igreja está. Sobre como é que nós estamos em sua presença. Às vezes focamos tanto em milagres, em coisas que as pessoas veem, em que esses olhos enxergam, mas o Senhor está querendo ver o nosso coração. Amém? A gente dá tanta ênfase para uma frase de impacto no seu Instagram. Você posta aquelas verdades como se você fosse o único guru da terra. Né? Porque isso é errado. Porque isso é certo, porque é só assim, porque não é assim. Poste um versículo, daí você nunca erra. Mas não vai postar um versículo toda indecente ali, que nem eu já vi, que eles postam as frases das minhas músicas com umas roupas lá que eu falo, eita, só queria uma legenda bonita aí para postar uma selfie aí, sedutora. A gente vive nesse lugar, dessa sociedade, da nossa aparência, de que a gente precisa ver, que a gente precisa ser visto. A integridade ninguém vê, pessoal, a não ser ao longo dos nossos anos. Mas quando você vê, você sabe que aquela pessoa caminhou com Deus. E quando você não a vê, você pode se decepcionar. Guarde o seu coração. Não guarde só de se decepcionar, mas guarde e fala, Deus, será que quando tu olhas para mim, o Senhor encontra um coração como o de José, que se posiciona, que fala a verdade e que faz a coisa certa? Será que o Senhor consegue me ver no meio de uma multidão e me escolher ali? Porque você sabe que você pode contar comigo, porque eu sempre serei zeloso em sempre te dar glória. Ser íntegro também é saber dar glória para Deus. É saber não tomar os créditos para si. E saber que você não chega em nenhum lugar sozinho. Que para você estar onde você está, é pela graça de Jesus. A gente precisa parar de construir os nossos altares para nós. E começar a construir um altar para Ele. Amém? A gente precisa parar de admirar as pessoas pelo que elas aparentam ser e começar a ver quem Jesus é e encontrar Jesus dentro das pessoas. É tempo do Senhor, é o tempo do Senhor agora, não é daqui a um ano, é agora. Que Deus quer chacoalhar a nossa vida, que Deus quer falar com a gente, que Deus quer colocar em ordem o seu casamento. Você traiu o seu marido lá atrás, é hora de confessar. Você mentiu para os seus pais, é hora de confessar. Não porque o seu marido, a sua mãe vai ficar melhor, não. É porque o seu relacionamento com Deus não pode ter nenhum impedimento. Não pode ter nada atrapalhando. Porque o seu relacionamento e o meu relacionamento com Deus é
prioritário. Capiche? Certo? Entendido? É prioridade. Custe o que custar. Eu lembro um dia que eu fiz uma mentirinha. Não mentirinha, fiz uma coisa bem pior que uma mentirinha. Eu tinha 5 anos. E sabe aqueles brincos que você cola na orelha? Quem gostava desses brincos quando era criança? A gente foi na loja e minha mãe... Eu falei, mãe, eu quero esse brinco. Ela falou, hoje não. Ela pagou as coisas que ela comprou, saiu da loja, eu peguei o brinco e enfiei aonde? No meu bolso. E fui para o carro. Eu não era muito esperta, ainda bem. Ela estava dirigindo e eu estava lá atrás e eu comecei a colocar os brincos. E ela falou assim, filha, onde você pegou esse brinco? Ela sabia, ela virou o carro, parou na frente, não saiu do carro, falou, você vai descer daqui, você vai lá falar com o dono da loja, vai devolver esses brincos e pedir perdão. Eu tinha 5 anos, tá? Toquinho de gente. Ainda sou um toco de gente, mas eu era bem menor. E ali, você pode imaginar o que eu estava vivendo, né? Fui andando lá para o homem lá, que era o dono da loja. E você pensa, né, que aquele dono olhou para mim e falou assim, obrigada por ser honesta, tudo bem, parabéns. Que nada, ele me deu uma bronca pior que da minha mãe. E depois daquele dia eu nunca mais roubei. Verdade, tá? Porque ali houve o quê? Um temor do Senhor. Ali aconteceu algo forte dentro de mim, de entender que aquilo era errado. Às vezes o que falta em nós, às vezes é uma mãe que faz você voltar atrás e devolver o troco que você ganhou a mais. Só que você cresce, e daí você vai morar com alguém, e tem ali o leite do seu colega de quarto e o seu leite acabou. Ninguém vai perceber, vou pegar um pouquinho desse leite aqui. Coisas bem pequenas, não estou dando indireta para ninguém. Não custava ligar para ele, mandar um WhatsApp, posso usar um pouco do seu leite? Correto? Mas a gente pensa, tem tanto, ninguém vai fazer falta. Tem um monte de caneta lá na mesa do dízimos, vou pegar uma, estou precisando, põe no bolso, sai andando. Ninguém vai fazer falta, ninguém vai ver. Quem viu? Deus. Quem importa? Que opinião que importa? Deus. Eu quero mostrar para vocês, então, qual que é o benefício da integridade. Pode me trazer, por favor? Quero mostrar para vocês fisicamente o porquê que a gente, então, precisa ser íntegro. Você sabe que é certo. Você sabe que você precisa desenvolver integridade na sua vida. Porque isso está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero explicar bem na prática o que seria isso. Quando você não é íntegro, você é desse jeito aqui. Você não é inteiro. Você pede da presença de Deus, você pede um chamado, um dom. E Deus te derrama, porque Ele ama te dar o que você precisa. Mas logo vai vazando. Você não sabe conter o que Deus te dá. Deus é misericordioso, Ele nunca vai parar de te dar dele. Mas daí você vai querer viver a sua vida e você vai ter o quê? Você vem num culto, Deus te enche. Acabou, daqui 2 horas, você já está vazio e fica esperando outro culto. Agora, quando você é íntegro, inteiro, Deus te enche e aquilo que Ele te dá é seu para sempre. Aquilo que Deus deposita em você permanece. E quando você é íntegro, você tem o que oferecer para alguém. Você tem do que derramar.
você tem como levar para lá e para cá. Acabou o culto, acabou o seu devocional, acabou a conferência X, Y, Z, não tem problema. O que Deus te deu é seu e Ele permaneceu ali. A presença dEle continuou na sua vida. O maior benefício da integridade é poder carregar a glória e a presença de Jesus na nossa vida. O maior benefício da integridade é você conseguir captar o coração de Jesus, que é a verdade, e ser como Ele. Isso daqui ninguém vê, pessoal. Fica coberto. Ninguém enxerga. Mas o Senhor enxerga. E sabe, Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele sem fim te dá mais, mais, mais. Até que você aprenda a tampar esses buraquinhos do seu caráter, para conter o que Ele quer te dar. Nesta tarde, quem aqui quer ser assim? Quem quer conter o que Deus tem para a sua vida? Você pode ficar de pé, então? Gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está agora. E você pedisse ao Espírito Santo que venha examinar o seu coração. E falar: Deus, existe algum lugar na minha vida, alguma área no meu coração que não está em integridade. Às vezes você mentiu, você roubou, você fingiu, você escondeu, você vive uma vida dupla, uma coisa na frente e outra coisa atrás. Senhor, o que é que o Senhor vê quando nós estamos nus e crus na Tua presença? Ou às vezes você esqueceu dessa virtude na sua vida e o Senhor está te chamando a voltar os seus olhos para o altar que você constrói diariamente. Que nós venhamos construir ao Senhor um lugar onde Ele possa habitar e derramar. Sim, Senhor. Se você desejar isso, erga as suas mãos, comece a falar as suas palavras a Deus. Faça a sua oração nesta tarde. Fale a sua decisão para o Senhor nesta tarde. São nas pequenas e nas grandes coisas que nós venhamos ser íntegros em Sua presença. Não meias verdades, sem segredos, sem coisas para reter. Nos seus relacionamentos familiares, sem nada para esconder. Sim, Senhor, eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, convence-nos, Senhor. Leva a Tua igreja a um lugar de um caráter aprovado. Leva a Tua igreja a um lugar onde tudo que nós somos é verdadeiro, Senhor.